Viver juntos uma grande emoção. Sentir no peito uma explosão de amor. Está entrando no ar, na Catedral FM. Deus é 10. Com Padre Jordão. Bom dia, amados irmãos e irmãs ouvintes da Rádio Catedral 106.7, Sintonia da Felicidade, só sucesso. Amados irmãos e irmãs, nesse dia em que celebramos 520 anos do descobrimento da nossa pátria, vamos então ouvir a palavra de Deus, vamos caçar nossa Bíblia perdida. Caçadores da Bíblia Perdida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que lhe deu seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, parte do discurso do Senhor de hoje a Nicodemos, essa terceira parte, é um tesouro inestimável. Santo Agostinho dizia que é o resumo de toda a Escritura Sagrada. De fato, se nós perdêssemos toda a Bíblia, toda a Escritura escrita, todos os livros, todos os arquivos eletrônicos, nós teríamos a Escritura, todo o resumo da Escritura nesse versículo. O versículo 16 do capítulo 3 de São João. Tanto Deus amou o mundo que lhe deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Nem antes, nem depois de Jesus ouvimos as coisas que João nos repete aqui em todo o seu testemunho escrito. Deus não é o Deus dos filósofos, nem é um daqueles deuses que se devem ser apaziguados, que aterrorizavam o mundo antigo. Não, Deus não é um Deus justo, mas severo, nem severo, apenas esperando para colocar um ponto na história humana e depois começar a distribuir recompensas e punições. E nem mesmo como pensavam os antigos pagãos, e nem mesmo um Deus misericordioso, mas com quem não podemos ter muita intimidade ou confiança. Nada disso. Deus é um pai. De fato, até mesmo um paizinho. Um pai que nos ama loucamente. Assim rezamos um Pai Nosso. Abá, Pai, papaizinho que está nos céus. Um pai que está pronto a dar a vida pelos seus filhos. Ele não pode aniquilar o seu ser, a sua realidade humana, a sua realidade divina, mas deu a sua vida na pessoa do seu Filho, o Verbo eterno, o Verbo encarnado. Deus é puro amor. Theos agapei, sim, Deus é amor. Quem sabe o que o honesto judeu Nicodemos deve ter pensado? Que Deus é esse? Um Deus que perdoa a todos, um Deus que dá o perdão a pecadores. Como Deus pode dar com os iníquos, os blasfemadores, os idólatras? Mas a fé de Israel sabe
que nenhum ser vivo é justo diante de Deus. Quem é santo diante de Deus? Só Deus é santo. E, portanto, se Deus, que é amor e perdão, nem ama e perdoa todos nós, que somos pecadores e pobres, sim, pobres cada um de nós, não nos iludamos que o mundo esteja dividido entre bons, nós e maus os outros. Nós que gostamos de separar o mundo entre trigo e joio, entre trigo e cisânia. No entanto, podemos aplacar nossa ansiedade de justiça. Quando todos nós, no fundo, ninguém é justo diante de Deus. Ainda é Jesus que nos ilumina aqui e em muitos lugares dos evangelhos. Haverá condenações, mas é o próprio homem que se condena. Sim, Deus, o juiz, é um Pai misericordioso, pronto para perdoar até aqueles filhos que vivem na devassidão. Mas amar as trevas é livre escolha de cada um de nós. E quem sabe se no final Nicodemos estaria convencido de que esse Deus que se revelou é a única chance que temos de dar sentido a tudo, até mesmo o mal. É o único Deus que pode nos dar sentido à vida humana e à vida eterna. Deus amou tanto o mundo que Ele deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Meus irmãos, quão natural é o perdão pelos erros e ofensas que sofremos. Nos acostumamos tanto ao perdão. Pedimos perdão no sacramento a Deus e Ele nos perdoa. Deus nos assina uma folha em branco. Quanto tempo é nossa memória para que a gente possa se arrepender dos danos que causamos aos outros. A gente pede perdão, mas não perdoa. E a gente não se arrepende do bem que causa aos outros. Senhor, que nos esforcemos para perdoar as poucas ofensas recebidas. Vós que nos perdoais nossas grandes faltas e pecados. Perdoai-nos assim como nós perdoamos as nossas ofensas, que essa oração não seja causa de condenação para todos nós. A todos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, nesse dia em que nós celebramos o nascimento da nossa pátria. Essa semana, a Suprema Corte quer votar novamente o aborto em nosso país. No momento em que uma pandemia assola o mundo, flagelo de uma pandemia, infelizmente, os juízes da Corte Suprema querem votar o aborto. Outro dia me disseram que queriam votar de novo, tirar os sinais religiosos dos lugares públicos. Será que as pessoas não pensam que há quanto tempo vem se destruindo igrejas, tirando sinais sagrados dos lugares santos? Quantas profanações, quantos sacrilégios nós estamos vendo? Não quero ser milenarista, mas não quero dizer que tudo isso é castigo de Deus de modo algum, mas a gente pode ver, a gente deve ler os sinais dos tempos. O ser humano se afastou de Deus. A Escritura diz que com Deus não se brinca. As pessoas se afastam de Deus. As pessoas se afastam do próximo. E como é que uma corte, a Corte Suprema, em meio a tanto sofrimento, tanta dor, ainda quer legislar sobre a morte de inocentes, sobre o desaparecimento dos símbolos religiosos, de modo que só Deus é aquele que nos pode dar força? Meus irmãos, dobremos os joelhos, clamemos aos céus, façamos aquilo que está ao nosso alcance, para que Deus ilumine essas mentes que se esquecem que um dia todos nós
vamos dar conta. Agora sim, aquele que é o juiz dos juízes, o Senhor dos senhores, diante do qual não vai haver operação. Que Deus tenha misericórdia de um tempo, de uma geração que se esqueceu de que a Deus não se engana e que um dia todos vão dar conta do nosso Senhor. Fiquemos na paz do nosso Deus que é 10. Amém. Catedral FM apresentou Deus é 10. Com Padre Jorjão, Deus é 10.